Bom dia, crianças! Gravar uma aulinha curta, de uma revisãozinha básica da pra prova de vocês. Teve algumas pessoas que perderam aula. Aí eu tô gravando, aí vocês podem dizer: professor, por que você tá gravando na terça-feira? Porque eu só tive tempo agora, filho, ainda tô doente de quebra. Aí a gente tem o seguinte: nós vamos começar com os pontos, são 3 pontos que ficaram para a prova. A gente vai ter o neoclassicismo, o romantismo e o realismo, ou seja, segue essa sequência. Aí a gente tem o neoclassicismo, o novo classicismo, representa o movimento artístico e cultural que envolveu a literatura, pintura, escultura e arquitetura, mas a gente só vai ficar principalmente na pintura. Surgiu ali no século XVIII na Europa, se espalhando pelo mundo e permanecendo até meados do século XIX. Aí nós temos o seguinte: recebe esse nome porque é baseado nos ideais clássicos, então trata de um movimento em oposição ao exagero, rebuscamento e a complexidade do barroco. Surge após a Revolução Francesa, em 1789, início da Revolução Industrial, e no contexto do Iluminismo, a gente chama a Era da Razão. As principais características do neoclassicismo são valorização do passado histórico. Vou tirar, dói, vote. Eita, pera. Valorização do passado histórico, influência da arte clássica greco-romana, baseado nos ideais iluministas, oposição ao barroco e ao rococó, mas lembrando que o contexto do mobiliário do rococó ainda prevalece a utilização, porque faz parte de uma elite. Aí temas mitológicos e cotidianos a gente também vai ter o racionalismo, o academicismo e o idealismo. A gente vai ter também o ideal de beleza, harmonia e beleza estética, lembrando que o contexto das esculturas vai se diferenciar do Renascimento e da arte grega, a utilização de mármore. No neoclassicismo a gente vai utilizar mais gesso nesse ponto. A gente continua com a característica da arte clássica, o uso da proporção e da beleza, e também a gente vai ter o contexto da imitação da realidade. Com relação, aí a gente vai ter o viés todo voltado. Depois aí surge o romantismo, aquela a gente coloca aquela arte mais fantasiosa e idealizada de fato. Então o romantismo é um movimento de arte, um movimento artístico e cultural caracterizado pelo sentimentalismo, subjetivismo e a fuga da realidade de fato. Esse movimento surgiu no século XVIII na Europa, ou seja, praticamente com um pouquinho depois, ou praticamente junto ainda tinha características do neoclassicismo, durante a Revolução Industrial, e logo se espalhou por diversos países, principalmente como França, Alemanha, Inglaterra, Brasil e Portugal. Ele durou até meados do século XIX, quando começa o realismo, que a gente vai ver daqui a um minutinho. Então, contrário aos valores clássicos de equilíbrio e harmonia, o romantismo ele se manifestou em diversos campos: literatura, pintura, escultura, arquitetura e também música. Temos esses pontos também. Então, a arte, que antes era de caráter nobre e erudita, passa a valorizar o folclore e o nacional. Ela ultrapassa as barreiras da corte e começa, como é que eu posso colocar, a ganhar a atenção do povo, de fato, propriamente dito. No Brasil, a gente vai ter a literatura romântica, com a publicação dos Supiros Poéticos e Saudades, 1836, de Gonçalves Magalhães. Em Portugal, a gente inicia-se em 1825 com a publicação da obra do poeta Camões, escrita por Almeida Garré. Então, a gente vai ter todos esses contextos. As características do romantismo como arte, a gente vai ter o sentimentalismo, que é a supervalorização das emoções pessoais, em destaque a melancolia. A gente vai ter o subjetivismo, que é oposto ao objetivismo, a valorização das sensações do ser humano e a liberdade de pensamento. A gente vai ter o egocentrismo, o foco no indivíduo, que passa a ser o centro das emoções. O escapismo, a gente também vai ter, que é o desejo de evasão para escapar da realidade, como ela se apresenta. A gente vai ter as idealizações, ou seja, idealização da sociedade, do amor e da mulher, buscando uma realidade completamente diferente. Nós temos a oposição do clássico, principalmente, ou seja, valorização da arte popular, como a gente já disse, o folclore oposto à arte erudita da antiguidade clássica.
Além disso, nós temos também o contexto do nacionalismo, também uma característica, onde tem uma forte exaltação da natureza e da pátria, com temas relacionados com a grandiosidade da natureza e do sentimento de pertença, de fato. Nós temos o retorno ao passado, à Idade Média, onde passa a ser a referência para os artistas que apreciavam as tradições e a fé humana. A gente também tem esse ponto. Contexto histórico do romantismo, a gente vai ter o romantismo, ele surge no século XVIII na Europa, junto ao iluminismo, movimento intelectual de fato baseado na ciência, na racionalidade, na oposição à fé e à realidade. Então, com a Revolução Industrial Inglesa, então muitos trabalhadores do campo vão trabalhar nas indústrias, e isso colocou o crescimento das cidades e o surgimento de uma classe operária. A gente vai ter todos a idealização de fato que traz todos esses pontos relacionados ao romantismo, idealização da sociedade. Os problemas sociais são maquiados muitas vezes para não mostrar a sociedade realmente como ela é. A partir desse ponto, a gente vai ter o contexto do realismo. O realismo é uma tendência surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX, do ponto de vista dos artistas plásticos, ou dos artistas das artes plásticas, desponta sobretudo a pintura francesa. Aí a gente vai ter, entretanto, também esse desenho envolve a escultura, a arquitetura, e no meio literário também, como a gente já sabe. O contexto histórico do realismo ocorre o do sucessivo crescimento industrial e científico da sociedade. Então, naquele momento, passou-se a acreditar que, com a natureza dominada, era preciso haver maior objetividade e realismo também nas expressões artísticas, rejeitando todo tipo de subjetividade e ilusória que acontecia no romantismo. As principais características que a gente tem do realismo são objetividade, rejeição de temas metafísicos como mitologia e religiosidade, representação da realidade crua, as coisas como elas são, principalmente os problemas sociais, vida dos trabalhadores, realidade imediata e não imaginada, e caráter de denúncia das desigualdades. Então a gente vai ter também esse contexto do realismo como uma arte, como protesto social. A gente já começa nesse período. Então a gente tem na arte realista, predominam temas do cotidiano, os artistas se ocupavam em retratar as pessoas como aparentam, sem nenhuma idealização. Então, dessa forma, por conta do amadurecimento de fato da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque. Beleza? Aí nós temos o seguinte, pronto. Então, pegando todos esses pontos, a gente vai pegar algumas obras do neoclassicismo, do romantismo e do realismo. A gente vai pegar todas elas, ok? Para que fique um ponto, a gente não chegue e diz: ai, professor, como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Não, mas tá aí. A gente vai colocar, a gente vai explicar. Tô brincando. Misericórdia. Deixa eu só colocar aqui pra gente subir um tiquinho. Vamos lá. Ui. Travou, voltou. Interessante esse negócio aqui. Vou ver com essas coisas. Bora, filho. O computador da gente, quando quer, é uma maravilha. Oh, Deus, maravilhoso. Vamos lá. Ele que a gente chama. Ih, apareceu. Primeira obra que nós temos será A Morte de Smart. A gente já tem, a gente já conhece. Vocês fizeram análise no material de vocês sobre essa obra. Então, a obra é excelente. A gente tem uma análise relacionada à obra que vocês fizeram no material de vocês. Então, não tem como a gente perder determinados pontos referente a isso. A Morte de Marte, que a gente vai ter do artista Jacques Louis David, é o principal ponto que a gente coloca. É uma obra do período neoclássico, de fato. Se vocês fizeram, já disse isso, vocês fizeram sua análise referente, propriamente referente
a obra. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uns pontos das questões da obra de vocês, da obra não, do neoclassicismo, e a gente vai começar com a morte de Marat, beleza? Aí nós temos o seguinte, então a morte de Marat, a tela que de Jacques Louis David, ora, era, tá meus óculos, tá horrível, Luiz. A morte de Marat, então, ora apreciada, mostra o corpo de Marat agonizando em sua banheira, ressaltada em um fundo marrom esverdeado, então a cabeça inchada, inclinada para o lado, está envolta em um turbante branco, sua mão direita pendurada para baixo, segura uma pena. O braço esquerdo repousa na borda de uma prancha coberta com um pano verde e a mão segura a folha, tipo um manuscrito com o texto. Aí tem Treat de Juliette, 1793, Marie-Anne Charlotte Corday. Não, gente, eu sou péssimo em ler, não vou colocar esse negócio não, nem ler para pronunciar. Ele, François, Je suis bien... Oh, sou péssimo, não vai. A gente tem o seguinte, ó, em português, em 13 de julho, vou colocar no que eu sei, em 13 de julho de 1793, Maria-Anne Charlotte Corday, para o cidadão Marat, é o suficiente que esse bilhete, muito infeliz, por ter direito à sua benevolência. Então o corpo está coberto, como a gente coloca, por um lençol branco, manchado de sangue. Então há sangue na banheira, abandonada no chão uma faca com um cabo branco manchado de sangue. À direita, um bloco de madeira com um tinteiro, uma pena e uma folha de papel manuscrito. Então são todos esses pontos que a gente tem, ou seja, a escrita. Você dará esta assinatura a esta mãe de 5 filhos cujo marido morreu pela defesa da pátria. Era o que estava escrito. Na parte inferior do bloco, a obra está assinada. A Marat David. Ano 2. Aí nós temos o seguinte. Há 4 cópias da tela no Museu do Louvre, em Paris. Então, quando vocês forem visitar o Paris, vocês podem dar um pulinho no Louvre. Então, essa pintura idealizada, guardando semelhança com a imagem de Cristo morto na Pietà de Michelangelo e no Sepultamento de Cristo de Caravaggio. São 2 obras que fazem referência. Então, foi concebida como um monumento para o amigo Marat, que foi herói e mártir, de fato, da Revolução. Esse é o principal ponto que a gente coloca com relação à obra de Jacques Louis David, um pintor francês considerado o líder do movimento neoclássico. Nasceu em Paris em 1748 e morreu em Bruxelas em 1825, aos 77 anos. Rompeu de fato com o estilo galante e libertino da pintura do Rococó do início do século XVIII e reivindicou a herança do classicismo, do neoclássico, do período clássico, e dando início de fato ao neoclassicismo. Então todos esses pontos que a gente tem relacionados, caso peça na prova uma análisezinha relacionado a, como é que eu posso colocar para vocês, a obra Morte de Marat, até vocês podem colocar esse ponto. Já no outro contexto, nós temos outra pintura, mas é no viés mais realista, a gente vai fazer esses contrapontos. É uma arte realista. Então, Nicole Kassatkin era conhecido por suas pinturas de trabalhadores e mineradores, de fato, na região da Ucrânia. Então, nós temos essa obra dele, uma das suas principais obras, que é Pobres Recolhendo Carvão de uma mina exaurida. Ali por volta, ele pintou em 1894. Essa obra chama a atenção do espectador, a vida sem esperança, a luta, uma luta diária dos pobres. Então pega todos esses pontos. A gente tem uma vinculação. É uma obra realista, pois despreza a pintura romântica e busca retratar pessoas e acontecimentos comuns em um estilo de pintura
a gente chama naturalístico. Pega o contexto do realismo, de fato, assim, a verdade nua e crua, como ela acontece. Quase um contexto fotográfico, de fato, baseado na, como é que eu posso colocar para vocês? Na observação cuidadosa, de fato, do artista. Então, esse é um dos pontos que nós colocamos nessa obra. Deixa eu pegar outra obra aqui para vocês, para a gente colocar outra obra realista. Deixa eu ver. Pronto, a gente tem essa outra obra, realista, onde a gente tem uma pintura de Gustave Courbet, essa obra de Courbet. Os Quebradores de Pedra é uma obra realista, entra como contexto de uma crítica social que vocês estudaram anos atrás com o Almir, o contexto da arte como crítica, como protesto social, como uma crítica social de fato. Então, os artistas desse período, eles atribuíam a sua produção de diferentes funções, atentando às demandas pessoais e sociais, uma crítica ferrenha da sociedade, as mazelas da sociedade na época, fugir do viés da idealização, daquela coisa maravilhosa. Então, Courbet, nessa obra que ele reproduz, ele ilustra o conceito de arte como uma espécie de janela para o mundo, minimizando as marcas do sujeito criador, ele criando a obra. É como se realmente, como a gente está colocando, ele fizesse uma crítica social. Ele minimiza o lado dele e não o lado dos governantes, da sociedade, de uma maneira geral. Deixando um pouquinho de lado o contexto do realismo, se a gente pega para o romantismo, a gente vai ver uma obra agora, O Grito do Ipiranga, que é pintor brasileiro como a gente conhece, Pedro Américo. A gente vai ter a obra do pintor Pedro Américo. Aí nós temos o seguinte, a gente sabe que é uma obra romântica, existe uma idealização do período de fato. Pedro Américo foi um gênio quando ele fez essa pintura. Então a pintura é uma manifestação artística que pode ser utilizada como uma fonte histórica, lógico, a gente já tinha discutido isso em sala de aula, a gente tinha comentado sobre isso, porque por mais que se não tenha um documento, a arte ela entra como um contexto íntimo de um acontecimento histórico, então pode ser utilizada como uma fonte histórica, reforçando a versão da história de fato, só que nesse contexto a gente tem uma idealização. Então a gente tem o seguinte, então nesse sentido o pintor Pedro Américo, ele representa uma visão, como existe uma idealização, a gente representa uma visão, ele representa uma visão heróica e romanceada da separação política do país, ou seja, da independência do Brasil de fato. Então a gente já tem um viés, um contexto relacionado ao romantismo, aquela idealização de fato, sem problemas, que a gente sabe muito bem que não foi dessa forma que aconteceu. Então, voltando para o viés os contrapontos que a gente faz, o romantismo, o realismo, o neoclassicismo. Então, se diferenciando desse contexto do romantismo, a arte realista, ela tem de fato uma preocupação diferente do romantismo. A arte realista ela tem uma preocupação de fato em retratar a realidade como ela é, como a gente já tinha dito, sem transformá-la. Então o autor nesse contexto, ele é o relator. Ao relatar, ele deverá estar baseada na documentação de observação da realidade, diferente do que acontece com a obra de Pedro Américo, que é romântica. A gente tem o viés, aquela idealização de fato do que acontece. A gente muda todo o contexto. Não é mudar o contexto da história em si, mas a gente faz o seguinte, a gente idealiza, ou seja, fantasia, deixa aquela coisa heróica. Aí nós temos o seguinte, nós temos outra obra, que é uma obra de Gustave Doré. Aí a gente tem o seguinte, de Alberto Doré, desculpa. A gente tem o seguinte, a princesa da mitologia grega que enfurece Poseidon. É a principal obra. Aí nós temos, que também pega no contexto do romantismo, assim como a obra de Pedro Américo. Aí nós temos, nessa visão dessa obra, a gente vai ter o ideário romântico. Ele invade o campo político, de acordo com Doré, ele invade o campo político, predispondo os homens a reconhecer a liberdade dos povos como condutora dos estados
nacionais. Ou seja, nesse contexto, por conta da Revolução Francesa, lógico, a gente vai ter a ideia entre a arte romântica, ela invadindo o viés político de fato. É um dos pontos que nós temos. Eu amo arte, e essa obra é fabulosa, a visão que ela traz, de fato. Aí nós temos o seguinte, deixa eu colocar uma obra para vocês. Eu disse que a gente vai fazer esse contraponto entre arte romântica, realista e neoclássica. Aí nós temos o seguinte, nós temos a pintura de Gustave Courbet, Mulheres Peneirando Trigo, é o nome da obra. Aí nós temos, quando a gente coloca no contexto do itinerário da pintura de Courbet de fato, a gente sabe que a pintura ela retrata, de uma maneira geral, a gente coloca, a pintura ela retrata apenas aquilo que vê, é uma pintura realista. Então ela retrata apenas aquilo que vê, sem exaltação, sentimentalismo. O que como é próprio do realismo de fato, ou seja, foge completamente daquela vertente relacionada ao romantismo. A gente tem essa ideia de fato. Pegando, a gente vai falar sobre, vamos fazer um contraponto com a arte romântica. Vou pegar outra aqui para a gente ver. Nós temos a obra de Vitor Meirelles. Essa obra de Vitor Meirelles é fabulosa, onde nós temos a representação Moema. Aí nós temos o seguinte, nesse contexto, quando Vitor Meirelles faz todos esses conjuntos relacionados ao viés indígena brasileiro, a gente vai ter uma idealização de determinada forma de padrão de beleza de tudo, na época que a idealização da figura feminina que a obra traz, mas nesse ponto a gente vai ter Vitor Meirelles, ele faz uma concepção de inferioridade civilizacional, ou seja, civilização dos nativos brasileiros em relação aos indígenas da América Espanhola. É como se a Europa visse o contexto do indígena brasileiro como algo inferior. Por isso que ele coloca isso. Então, a obra de Vitor Meirelles pertence à tradição acadêmica brasileira, formada por uma mistura de referências neoclássicas, românticas e de determinado ponto realista. Aí nós temos, depois de um determinado período de obscuridade, crítica, ele reinstala como um dos precursores da pintura moderna brasileira, um dos principais pintores do século XIX. Então a tela Moema inspira-se no canto 6, poema épico Caramuru, de 1781, de Frei José de Santana Durão, que, como outros textos literários do período, trata do tema indianista, ou seja, ligado no contexto do romantismo, ao imaginário nacional. Então o poema narra a desventura da Índia, que é abandonada pelo português Caramuru, se atira no mar e segue o navio qual ele está partindo. Então Caramuru levava em sua companhia apenas a Índia Paraguaçu. Aí nós temos o seguinte, então é maravilhoso, mas tem um contexto de uma idealização, de fato, o viés indianista. Então, Moema, ela morre de exaustão e seu corpo é levado até a praia pela maré, onde é encontrado. Então, no quadro, o corpo nu, banhado pelas ondas na praia, é exposto em primeiro plano, e o rosto revela uma beleza exótica, ou seja, o pintor ele cria uma imagem sensual e que ao mesmo tempo causa estranheza, revela um sentimento poético na representação da paisagem. A cena representada por Meirelles não consta no poema original de Santa Rita Durão, então o artista optou por um momento posterior à narrativa, criado de fato por ele mesmo. A obra, sejamos sinceros, a obra é linda. A obra não tem ai, professor, não tem. A gente vai fazer o seguinte, a gente só vai pegar 2 pontinhos relacionados ao contexto do neoclássico. Deixa eu colocar a obra aqui, de Napoleão Bonaparte. Então nós teremos a pintura Napoleão cruzando os Alpes, que é essa obra que está na tela de vocês, do francês também, de Jacques-Louis David, produzida em 1801. Ela contempla de fato a característica idealiza eventos históricos pela ótica de determinados grupos dominantes, que no contexto Napoleão dominava na época. Então,
essa obra ela contempla as características que idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes. E quando nós fechamos todos esses pontos, o principal ponto, a pintura, o neoclassicismo, só para a gente fechar, o contexto do neoclassicismo, a gente tem o seguinte: é um movimento que teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais de civilizações da antiguidade clássica, como a Grécia e Roma, principalmente. A gente depois teve o Renascimento, que retoma esse ponto, mas a gente tem um neoclassicismo que se entrelaça de fato. Então a gente vai considerar a arte neoclássica